bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Wanderleia Coelho, sou médica multiespecialidades e sou especialista em saúde feminina há mais de 25 anos. E hoje vamos falar de ressecamento vaginal. Eu não sei se você está passando por esse problema, o quanto esse problema te incomoda, mas eu vou falar uma coisa para você. Ressecamento vaginal é muito frequente. A literatura traz o seguinte do ressecamento vaginal. A grande maioria da literatura diz que o ressecamento vaginal acontece para 50% das mulheres. Só que tem um detalhe, rainha. Diferente do calorão, que passa em até 5 anos para 90% das mulheres, 10% vai ter calorão a vida toda. O ressecamento vaginal, anota essa, segura essa, é progressivo. O ressecamento vaginal é progressivo. O que significa? Que ele não para nunca. As tuas mucosas vão secando, as tuas mucosas vão afinando, as tuas mucosas vão atrofiando. Quanto, doutora? 50% das mulheres vai passar por isso. E já tem literatura trazendo que pode chegar até 80%. Gente, que seja 50%. Então, quer dizer que de cada 100 de nós, 50 vai ter esse problema e ele é progressivo? É! Então, se está mal agora, se já está te trazendo prejuízos, imagina mais para frente como fica, rainha. Imagina que loucura é essa. Eu nunca esqueço de uma paciente minha que quando o meu consultório era no Itaim Bibi, eu não esqueço da cena, eu lembro da aparência dela, gordinha, deveria ter assim uns 15 quilos acima do peso, mas ela não foi para emagrecer, ela chegou na minha mesa e jogou 10 cremes vaginais em cima da minha mesa. Ela disse, doutora, eu já usei tudo isso aqui. Eu disse, eu ouço muito as minhas pacientes. Eu disse, e aí, o que houve? Só para te falar, eu sinto que eu tenho vagina 24 horas. Já pensou uma loucura dessas? Sentir que tem a tua vagina 24 horas. Como assim? O que aconteceu com ela? Por ela não ter vida sexual, por ela não ter um parceiro, ela não foi se cuidando. Aí, o olho dela deu manifestações, porque o olho é mucosa, o ouvido é mucosa, a boca é mucosa, pode ficar com boca seca, coceira no ouvido, tudo isso é mucosa. Até coceira anal, mucosa, seca. E o oftalmo ia lá, dando os colíriozinhos. E depois a explosão se deu na vagina. Aí vai no médico, vai no gineco, vai no outro gineco, ninguém resolve. Ninguém resolve o problema do ressecamento vaginal. Ela chegou nesse estágio, 4 anos sofrendo, 4 peregrinando, 4 até chegar em mim. E aí, o meu olhar sempre não é tratar a consequência, é olhar a causa. É claro que a principal causa do ressecamento vaginal é a menopausa por si, é a queda do hormônio estrogênio, que tem uma ação de estimular, fazer com que o tecido vaginal produza fluidos, mantenha o pH vaginal, mantenha a acidez vaginal. Por quê? Você tem que entender o seguinte, o que acontece quando você tem ressecamento vaginal? Vamos lá. Você pode ter corrimento de repetição toda hora, seja uma candidíase, seja aquele corrimento com cheiro, que é de uma bactéria com cheiro de peixe mesmo, a vagina fica bem fedida, né? Você tem aquela sensação de desconforto, parece que a sua vagina coça, incomoda o tempo todo, às vezes nem é pela candidíase, mas o desconforto pela própria falta de fluido. Essa mudança do pH vaginal faz com que as bactérias do ânus, a Escherichia coli, que é a principal bactéria que causa infecção urinária de repetição, então, mais chance para você ter cistite. Fora a urgência urinária. Você tem aquela sensação de que você quer fazer xixi toda hora. Isso é uma manifestação indireta do que nós chamamos de síndrome urogenital, que é isso, são problemas vaginais, problemas na bexiga, problemas na uretra, problemas em todo o teu assoalho pélvico. Então, o teu corpo vai só falando com você, vai só falando, não está bem, não está bem. A sua vagina vai ficando fina, a sua vagina vai perdendo a rugosidade.
E tudo isso vai te trazendo sintoma. Que sintomas desse você apresentou e tem apresentado? Vai colocando aí no chat. Vamos lá. Da parte urinária, infecções, perda de urina, vai dar uma gargalhada, perde urina. Eu tenho uma das minhas alunas que tinha esse problema urinário, talvez ela esteja aqui, se ela quiser ela conta. Ela emagreceu 32 quilos, ela não podia dar uma gargalhada que ela se urinava. Pensa no estágio esse de constrangimento de uma mulher de 50, 60 anos, que, sabe o que as farmácias estão pondo aí, rainha? E o ressecamento vaginal é um indício de que vai chegar nesse estágio. Quando eu entro numa farmácia, que o que mais tem é farmácia, você sabe. Se tem um negócio que deve dar dinheiro, é ser dono de farmácia, que tem em toda a esquina. Fraldas. Fraldas geriátricas. Para quê? Ninguém está preocupada. Um dia eu vi uma reportagem super bonitinha da Ana Maria Braga falando de uma moça que perdia, uma moça jovem, hein? 35 anos, que perdia a urina. Eu disse, nossa, ela vai ajudar essa mulher. Sabe qual foi a chamada no final? Que ela não, que tinha fralda. Aí, vou voltar um pouco na história. Ana Maria Braga falando que ela tinha vergonha do marido para dizer que ela perdia xixi, aí ela usava a fralda escondida dele e tinha que jogar no lixo, todo esse blá, 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 que vocês já conhecem que estão aí, para te convencer que isso aí tá tudo certo. No final da chamada, sabe qual que era? Vou te falar. Era que tinha uma fralda que parecia uma calcinha. Olha que coisa linda. Uma fralda que ela não precisava tirar a fralda e jogar no lixo para o marido não ver que ela estava ficando vovó mal cuidada, né? Aí viu o metabolismo da vovó, a vovozinha que perde urina. Para! Olha o presente, olha o que vai te levar para o futuro, rainha. O assoalho pélvico vai enfraquecendo. Então, se hoje a tua vida pessoal, tudo isso que eu falei é pessoal. Quem aqui sente que tem vagina? Eu trato muito isso. Se tem algo que pega na mulher, a vagina seca. Aí, qual a reverberação da vagina seca? Que provavelmente é a live de amanhã. Ai, minha vagina dói. Aí você não namora. Aí você foge do marido. Aí a tua libido nem cai por outros problemas. Cai porque você tem dor, santo. E dor não tem quem aguente. Quem que aguenta com dor? Peraí, vou ter uma penetração dolorosa. Não tem sadismo que resista a tudo isso. Aí o marido, pode até ser por um marido, né? Porque você fica mais apertada. Mas e aí, como é que fica você? Como é que fica a tua autoestima? Você se sente um lixo. Você se sente um lixo porque você está namorando por desprazer. Namorando por desprazer. Olha, Débora, está começando a ter constrangida para namorar, está evitando. Débora, está aqui comigo, Débora. Está aqui a entender a causa, estou falando de raiz de problema. Tá bem? Eu vou dar uma solução definitiva para todas vocês. Ai, doutora, definição, vou falar no final, falei ontem, vou repetir. Eu vou repetir exaustivamente a solução. E a solução é a raiz do problema. Aí afeto conjugal, afeto social. Ai, vou numa festa. Peraí, tô dançando, tô pulando, porque a gente pode pular, não pode? Rainha, eu pulo como uma moleca adolescente. E a gente pode perder urina pulando, sabia? Você tá numa festa, sabe, fazendo um flashback, aí você perde urina, ó que caos. A Marô tá contando aqui. Estava com incontinência. Não podia tossir, que ela fazia xixi. Ela é livre. Ela é livre porque ela foi no médico e deu remédio para incontinência urinária? Não! Não é, rainha. Não é livre por isso. Ela é livre por quê? Porque ela cravou, porque ela atuou na raiz, na solução. Eu já vou falar disso. Cravou. Ela emagreceu 32 K, se não foi 33, eu vou pedir para ela me corrigir aí, 32 ou 33K. Em quanto tempo, doutora? 5 meses. Dora, escape xixi. E rainha, Dora, isso só vai piorar. Eu amaria como mulher, eu amaria, juro para você. Eu saio da posição de médica e me ponho na posição de mulher. Eu amaria falar para vocês que não vai piorar.
Eu me coloco na tua posição e eu queria ouvir a verdade. Se você estivesse aqui no meu lugar, eu não quero que você minta para mim. Com esse papo furado de que menopausa não existe. Para de seguir esses profissionais que não estão preparados para a menopausa. Basta, para de perder o tempo com isso. Tem muita coisa boa na internet se você souber filtrar. Mas você tem que se filtrar. Tosse, ó. Tosse, o xixi sai. Tá errado, né? Tá errado. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa que a gente consegue corrigir. Agora, se você aprende da maneira errada, vai fazer errado, não vai dar certo. Agora, se você não aprende, vai só piorar. Agora, se você me ouve e não faz nada, fracassada. Não é verdade? Fracassada. Essa live não é para fracassada, tá bom? Tá certo, Rainha? Essa live aqui é para vencedora, ok? Agora, você entende que a tua vagina a vagina é um órgão. Não é um órgão, tá? É um órgão da cópula, tá bom? É um órgão que é um conduto para a menstruação passar, é um órgão da penetração, é um órgão da passagem do feto pelo canal, né? Para a mulher parir um parto via vaginal. É um órgão que lubrifica, que protege de patógenos para não adentrar. Por quê? Porque a vagina se conecta com o meio externo, tem um furinho, conecta com o útero, conecta com as trompas, conecta com a pelve, conecta com o nosso interior. Então, a vagina ela precisa estar lá, ela precisa estar bem. Tá lubrificada não é só para transar, não. Tá lubrificada é manter um equilíbrio ácido para a produção de bichinhos, para os bichinhos não causarem infecção. A infecção pode inicialmente ser na vagina, pode se alastrar? Claro, toda infecção pode se alastrar. É para proteger das bactérias do intestino, Escherichia coli, 90% é Escherichia, subir para a bexiga, que pode dar uma cistite, que tratando não é tão grave, mas se não trata, você pode evoluir para uma pielonefrite, onde o teu rim pode ter problema. Aí você já está tendo uma complicação maior. Percebe? As ramas da complicação não para, rainha. E relembrando, é progressivo, não para. Então, ó, vamos pegar minha bochecha, tá vendo? Isso é uma vagina atrófica, ó, trofismo, ó, gorduchinho. Sou bochechuda, né? O gorduchinho. Ah, doutor, e aí? Qual o próximo passo? Se você já tá... A tua vagina vai ficando hipotrófica. Ou seja, ó, mais fina, já não tá mais tão gordinho, ó. Vou pegar aqui, ó, aqui. Hipotrófica. E depois, fina, como um papel. Pode sangrar no ato sexual, dá dor no ato sexual, entendeu? Arde, queima. E é um órgão. E um órgão... e para fazer tudo isso, para manter o pH vaginal, para manter a acidez, para manter os lactobacilos vaginais, porque nós temos lactobacilos, nós temos bactérias do bem na vagina, que controlam os fungos, porque 50% das mulheres têm fungo normalmente na vagina. Nós temos as bactérias que causam odor fétido, nós temos que é a Gardnerella vaginalis, nós temos também. Só que o equilíbrio da microbiota vaginal, que conversa com a tua microbiota intestinal, tem que estar ali, tem que estar recebendo nutrientes, não tem que ter um corpo inflamado. E aí vem o que é o corpo inflamado. Vamos lá. Qual o tamanho da tua barriga da menopausa? P, média, G, GG? Pois é. Então, é diretamente proporcional à tua inflamação, que eu chamo de inflamação 24/7, estar inflamada 24 horas, 7 dias na semana, produzindo substâncias que vão inflamando, as chamadas citocinas inflamatórias, todos os teus órgãos. E quando você tem substâncias afetando a você mesma, sabe o que acontece? Aquele órgão não funciona tão bem. Você não está nutrindo bem teus órgãos, você não está nutrindo bem a tua vagina, você não está nutrindo bem nada.
E qual o resultado disso, dessa inflamação? Você já não estava em desequilíbrio hormonal? Queda de estrogênio, que é o start lá para a secura vaginal? A secura vaginal pode chegar a tal ponto que um dia uma paciente minha disse: doutor, eu vim aqui na senhora porque o médico que eu fui disse que a minha vagina já está esturricada. Eu disse: como? Esturricada. Eu nem sabia esse termo. Eu fui ver. Esturricada é seca, 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 tão seca. Pega uma folha. Esturricou. Ok. É fácil falar, né? Olha a dor da mulher ouvindo isso de um doutor. Ah, tua vagina está esturricada. Hã? O que é isso? Como assim? Tá, e o que eu faço com isso? E eu estou te falando desse sintoma que, se você está inflamada, piora o teu desequilíbrio. Vai ter um impacto, rainha. Tem um impacto inflamatório, como tem em qualquer órgão. Mas sabe que outro impacto também tem super importante? No teu assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ó, é o que segura tudo. Agora, imagina. Tá, vou levantar aqui, ó. Você tá aí, tá bem. Aí tem uma barriga aqui, de 10 quilos, de 20 quilos. Aí, toda essa tua barriga, ela tá fazendo o quê? O teu assoalho pélvico tá aqui, ó. Aqui. Ele tem que sustentar. Imagina, você pega a barriga e sustenta, fica sustentando. Sai pela casa. É a mesma coisa que você pega aí 10 quilos de arroz, sai pela casa. Tá, sair pela casa. Doutora, continua carregando o saco. É o teu assoalho pélvico. Não tem órgãos, rainha, não tem órgãos que vão aguentar. Você vai desregular todos os teus ângulos que contém a tua urina. Ângulos que contêm... Então, a tua chance... Por isso que a Marô... Agora eu vou linkar com o que a Marô colocou aqui. Ela está aí no chat. Menos 32 ou 33 quilos. Marô, confirma aí se foi 32 ou 33. Por que ela perdia a urina? Porque ela segurava aqui, ó, no conjunto, no abdômen dela, sei lá, pelo menos 20K. Só aqui nessa região. E ela vai desalinhar todo o assoalho pélvico? Vai. É progressivo. Não dá para rir, não dá para ir numa festa, não dá para fazer um exercício, não dá para ir na academia. Se a tua bexiga enche um pouquinho, sai de perto. Se não tiver um banheiro, você vai fazer xixi, rainha, vai fazer xixi. Que vergonha, isso é fracasso. Isso é vergonhoso para qualquer mulher. É se humilhar, sabe? É se expor a uma situação fora, aqui para nós. Papo de mulher para mulher. Ter um alien já é constrangedor, como a rainha aqui falou. Ai, doutora, gratidão, 10 quilos em 63 dias. Por quê? Porque eu já estava inimiga do meu espelho. Você está inimiga do teu espelho, você está inimiga da tua balança. Por que você não está inimiga do alien? Vamos lá, faca no alien. Faca no alien, inimigo do alien. É, crise de pânico. Não tem mais vontade de sexo, raiva, penso nisso, é horrível. É, Eva, você deve ter um alien enorme. Boa noite, doutora. Estou com secura, escape, xixi, pressão alta, cabelo cai muito, barriga grande. Vamos lá. Vamos lá, inflamação 24/7. O alien gera toda essa inflamação. É o tempo todo. Por isso que não dá para ser uma fracassada. Por isso que não dá para entrar aqui na live. Ai, doutora. Ai, doutora, mas... Ai, doutora, live lá do outro doutor, do doutor XPTO, diz, ai, que eu posso tomar cervejinha, que eu posso comer o que mais? Ai, que arroz pode. Se pudesse, você estaria como eu. E não estou dizendo que você não pode comer depois, mas é faca, é ação, é decisão. Não dá para amar Deus e o demônio. E a barriga acaba sendo um demônio na tua vida. Porque se é uma coisa que te rouba, te tira, te joga, te deixa pequenininha. É o demônio. Não pode ser. Isso é demônio. As pessoas dizem que outra coisa é demônio, não tem nada. Demônio é isso aí. Ponto, fato, esquece. Não tem outra coisa diferente. Aí o alien, ó, vai só retroalimentando os problemas da síndrome urogenital, que um deles é a secura.
Porque se você está inflamada, o teu corpo não está capacitado para produzir teus fluidos da maneira adequada. Impacto na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida social, na tua vida conjugal. Casamentos vão para o chinelo nessa fase. Casamentos vão para o chinelo nessa fase. Por que nós não podemos mudar esse jogo? Por quê? Por quê? Você já conquistou um marido, um casamento, uma família legal. O que você tem que perder 20, 30, 40 anos depois? Não tem esse papo, não, de trocar por 2 de 20, 2 de 25. É você. Mas isso, se você está fracassada, vai ser trocada assim, rainha. Vai ser. Vai ser, porque você imagina que você está irritada, que foi o problema de ontem. Aí imagina que você está seca. Seca. E aí você busca, foge do maridão igual o diabo foge da cruz. Qual que é a chance disso não dar certo no final? Qual a chance? Responde você para mim. Sou mulher como você. Se você quer emagrecer de vez, eu posso te ajudar. Se você aceitar o meu convite, toca na minha foto ao lado dela. Tem um link, clica no link, vai lá e se inscreva no desafio. Aí vem as formas que você busca para tratar. Ressecamento. Ou você não faz nada, está deixando a coisa explodir. Talvez você não faça nada porque você tá aí, tá fracassada ou já tentou de tudo e nada deu certo. Ou você fala, deixa quieto, dá muito trabalho, né? Ai, dá muito trabalho, eu tenho que gastar dinheiro, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que fazer um monte de coisa. Ou você vive dependente do gelzinho, o famoso KY. Peraí, maridão, peraí, vai penetrar, para. Time, maridão, vamos lá, vamos imaginar junto essa situação. Time, peraí, KY, onde está o KY? Pega o KY, lambreca lá, lambreca menina, agora sim pode. Agora pode. Opa! Como fica? Como fica? Então, funciona? Não funciona. Não funciona não fazer nada, não funciona adotar métodos paliativos. Para aquele momento é a solução, mas isso não pode se perpetuar. Aí, doutora, eu comecei a ter, estou usando até encontrar uma solução. Tudo bem, porque isso não é a solução. A solução é o todo, e o todo começa com rainha. Pega isso, segura essa, como fala o meu mentor. Recebe. Se você não receber, tua vida vai continuar assim. Então recebe. Olha para mim. E aí tem o jeito parcial. O que é o jeito parcial? Ai, doutor, eu fui no meu médico, ele me passou hormônio, né? Ou indicou um laser, são formas de tratar qualquer tratamento, ou seja, o estriol vaginal, né, que ajuda, ou estriol associado com ácido hialurônico, ajuda, são propostas de tratamento, o laser ajuda, tudo ajuda. Mas não resolve. Não resolve se você tem uma sobrecarga em você. Não resolve se você está inflamado, até porque você tem um conjunto de órgãos que conversam entre si. E não pensam que todo esse tratamento melhora assoalho pélvico. E você sabia de uma coisa? Eu falei de incontinência urinária, tá certo? Você sabia que tem incontinência fecal? Você sabia que você pode também soltar um pum e evacuei? A tal ponto que pode chegar, imagina um negócio te pressionando para baixo. Porque a barriga é isso. Você tem X quilos aí dentro de gordura, de inflamação, te tracionando para baixo, fazendo com que os teus órgãos tendam a perder a continência. E a continência tem que ser algo sob o nosso controle. E não estando no descontrole. Imagina você não poder controlar suas funções vitais. Isso é função vital, isso é sobrevivência. Não tem sentido.
Então, jeito parcial. Eu vejo muito. Ah, melhorei. Melhorou quanto? Eu tenho uma paciente que fez laser lá no Rio. Ela mora no Rio. Ah, doutora, eu fui no laser, fiz as 3 sessões lá e não melhorei. Eu disse, sabe por que você não melhorou? Porque eu já te falei o seguinte, agora ela já virou a chave, já está fazendo. Você precisa eliminar 15K. Se você não eliminar 15K, você vai gastar aí 8 mil com laser, que é, em média, pelo menos 5 mil reais, depende do lugar, tem paciente que paga 8 mil, tem paciente que paga 5 mil, 3 sessões, depende do lugar, depende do profissional, depende da clínica, depende do bairro, de um monte de coisa. Você vai gastar essa grana e não vai ter resultado, porque ele melhora. Mas eu estou sempre atuando na consequência. E melhora. Então, é um jeito parcial, mas não é um jeito definitivo. Não é o jeito... Porque o jeito definitivo, rainha, é você ter um corpo magro. O jeito definitivo é você ter um corpo saudável. E eu te falo uma coisa. Eu nem recomendo como primeira opção a terapia de reposição hormonal no corpo inflamado. Não que não possa começar junto, que pode. Mas desde que, paralelamente, você busque, o teu médico tem que te ajudar a estar preparado, te orientar, te encaminhar, te indicar se ele não faz, para você emagrecer. Porque senão é bomba relógio. É bomba relógio, porque a gordura por si só já aumenta o risco para câncer de mama. A gordura por si só já piora os mecanismos de detoxificação, que é como o teu corpo elimina hormônio. Então, tem que entender o conjunto. Isso se reflete se você tem um intestino que vai mal. Microbiota, se não vai mental, é um ciclo. Um ciclo. Então, tratar a menopausa para viver uma menopausa sem sofrimento, são vários pilares, e o pilar mor, o pilar primordial, o esteio do tratamento, rainha, é acabar com essa barriga da menopausa.